Se você tem sua Bíblia, João, capítulo 19, versículos 28 e 30. Hoje eu quero falar da cruz. A hora mais escura. Diz assim a palavra de Deus: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Claude Herman, um grande instrutor de golfe, dava este conselho a outros instrutores de golfe. Quando alguém vier a você para aprender a jogar golfe, você verá na tacada da pessoa 10 diferentes problemas. Seu trabalho como professor é encontrar o problema que causa os outros 9. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós podemos facilmente identificar 10 problemas. Mas qual é o problema que causa os outros 9? Com todos os problemas que existem no nosso mundo, será que existe um que causa os outros? A Bíblia dá um retumbante sim. Existe um problema. Esse problema é o pecado. A nossa geração conseguiu remover, com sucesso, o pecado da discussão. Quando nós olhamos para os problemas da sociedade e nos perguntamos sobre as causas, o pecado foi removido como uma das opções. Quando você assiste documentários como Dateline 2020 ou algum noticiário sobre os conflitos internacionais, a pobreza, a fome, você por acaso se pergunta, o problema é o pecado? Você alguma vez ouve eles falarem na televisão, o problema é o pecado? Nós culpamos os nossos genes, culpamos a nossa química, culpamos o nosso mau humor hereditário, a nossa educação, culpamos o governo, e às vezes culpamos até a maneira como nossos pais nos ensinaram a ir ao banheiro. Culpamos tudo. Mas o coração do problema sempre foi o problema do coração. Nós tomamos decisões ímpias. Nós não consideramos Deus na equação. Isso é pecado. Pecado é rejeitar a Deus como rei e querer ocupar o lugar dele no trono das nossas vidas. Pecado é essencialmente egoísmo e desprezo por Deus e pelos outros. Jesus lidou com o problema particular, a fonte de todos os outros na cruz. Quando o problema foi solucionado, Jesus declarou: está consumado. Está terminado. Acabou. A pergunta que nos vem é: o que é que acabou? O que é que foi consumado? O que aconteceu na cruz que torna a cruz algo tão grande, tão sério? Na história nós encontramos uma resposta para esta pergunta. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 27, 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, enquanto Jesus estava na cruz, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. A avaliação da morte de Jesus na cruz pelos líderes religiosos estava correta. Jesus não poderia salvar
a si mesmo e a nós também. Ele poderia se salvar. Ele poderia salvar a si mesmo e nos deixar em risco eterno. Ele tinha a escolha. Quando Jesus foi julgado pelos seus algozes, eles perguntaram a ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Se ele negasse que ele era o Messias, se ele negasse que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele não seria morto. Mas ele declarou: eu sou, e vocês o dizem. E Jesus não só tinha a escolha, ele também tinha o poder de salvar a si mesmo. Ele disse a Pilatos: eu poderia conclamar 12 legiões de anjos. Jesus já tinha demonstrado o seu poder, curando os incuráveis. Ele já tinha demonstrado o seu poder, alimentando as multidões com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus já tinha demonstrado o seu poder andando sobre as águas e fazendo até o impensável, ressuscitando os mortos em mais de uma ocasião. Jesus podia salvar a si mesmo, ou ele poderia nos salvar e perder a sua vida na cruz. O algoritmo de Deus é que Deus restaura vida ao mundo pela morte de seu Filho. A cruz revela tanto a santidade de Deus como a severidade do pecado. Por que o perdão de Deus exige a morte de alguém? A resposta se encontra na santidade de Deus e na severidade do pecado. O fato de que Deus é santo se encontra em toda a Bíblia, do jardim do Gênesis até o jardim do Apocalipse. Santo significa ser separado. Sobre isso ouvimos aqui, inclusive, na nossa vigília, na sexta-feira. Santo significa ser separado, ser único. Deus é totalmente e completamente diferente. Ele é tão santo que os seus olhos não podem ver o mal. Seus olhos são puros demais para ver o mal. Nosso Deus santo não pode olhar, não pode ver o mal, porque o nosso pecado absolutamente gera aversão da santidade de Deus. A nossa rebelião, nosso pecado, gera uma aversão santa em Deus. Quando Israel se rebelou contra Deus no deserto, durante a caminhada desde o Egito até a terra prometida, Deus disse: por 40 anos eu fiquei irado com essa geração, ou com aquela geração. E a palavra ira, literalmente significa nauseado. Sabe quando você tem vontade de vomitar? Estava vindo aqui hoje para a igreja, hoje à tarde, de repente um carro parou, estava no carpulho, o carro parou assim à esquerda, naquela pista de emergência. E uma mulher desceu correndo. Eu falei: nós todos, o que será que está acontecendo? Que perigo era descer do carro. Ela correu para debaixo da ponte para vomitar. Estava nauseado. Não sei se estava grávida, o que era. Estava nauseado. Deu para ver pelo retrovisor. E Deus disse assim, que quando o povo se rebelou contra ele, ele ficou nauseado. Ficou com vontade de vomitar. Deu enjoo em Deus. No Apocalipse, a reação de Deus à igreja de Laodiceia, que tinha se tornado morna na sua fé, é que ele também queria vomitá-la da sua boca. Porque você não é fria, nem é quente, eu a vomitarei da minha boca. Deus estava com enjoo, com náusea, por causa da rebelião daquela igreja. Quando a santidade de Deus contra a nossa rebelião, isso o deixa nauseado. O santo Deus não finge que o nosso pecado é um lapso mental. Nem desculpa o nosso pecado como simples teimosia. Deus odeia o pecado.
E ele não pode se fazer de cego para ele. Deus também não comprometerá a sua santidade tolerando o nosso comportamento pecaminoso. A santidade de Deus, por outro lado, opera a partir do seu amor infinito. Podemos dizer que em Deus existem em perfeito equilíbrio estas duas fortes emoções. Sua santidade flamejante, que é como fogo, a Bíblia diz. E seu amor terno, que ele diz que é como um amor inigualável, maior que o amor de uma mãe pelo seu filho. A santidade e o amor de Deus funcionam juntos. Eles nunca são separados um do outro. Se Deus fosse somente santo, nós seríamos destruídos. Porque a santidade dele exige que o pecado seja punido. Por outro lado, se Deus fosse somente amor, como muitos agora pregam, a falta de disciplina e correção nos destruiria. A santidade e o amor de Deus se combinam para fazer algo inimaginável. Deus se torna um ser humano. Esse é o Natal. Deus se torna um ser humano. Deus, como homem, leva uma vida sem pecado. Ninguém jamais pôde apontar um pecado em Jesus, nem os seus piores inimigos. E Deus, como homem, morre no lugar do pecador. Este é o grande drama da cruz. Este é o grande drama da cruz. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta em Mateus 27, veja aí os versículos 45 a 50. Diz a palavra de Deus: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado para que nós pudéssemos ser perdoados e recebidos por um Deus santo. Esta é a beleza da cruz. É o drama da cruz e a beleza da cruz. Jesus aceitou o castigo que deveria ser daqueles que o mereciam. A única maneira de demolir, de derrubar a barreira entre Deus e a humanidade, era prover um sacrifício aceitável por todos os nossos pecados. E Jesus se tornou o Cordeiro sem culpa, cujo sangue nos purifica e nos faz novos. Amém? Jesus se tornou o pecado quando todos os pecados do mundo foram colocados por Deus sobre Jesus. Se você tem a sua Bíblia, quero que você vá comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Entenda,
Jesus se tornou pecado. Porque todos os pecados do mundo foram colocados sobre ele. Os seus, os meus, os seus, de toda a humanidade foram colocados sobre ele. E ele que era justo, se tornou pecado por nós. Ele recebeu a condenação que era sua e que era minha. Ele recebeu o pecado, o castigo, quer dizer, que era seu, que era meu. E a justiça sem pecado de Cristo, agora pode ser nossa. É isso que diz 2 Coríntios 5, 21. Ele não conheceu o pecado, mas Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Para que a justiça dele, que Jesus, justo, sem pecado, pudesse agora ser aplicada a nós. Quem melhor expressou isso foi talvez Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, disse o seguinte: por uma troca maravilhosa, os nossos pecados agora não são nossos, mas de Cristo. E a justiça de Cristo não é de Cristo, mas nossa. Entendeu? Você vê a beleza da cruz? Se você não vê, você está perdendo a grande doutrina da substituição. Jesus morreu como substituto por você e por mim. Morreu em seu lugar e em meu lugar. Eu merecia aquela condenação, mas ele a tomou por mim. Eu merecia ser punido pelos meus pecados, mas ele foi punido no meu lugar. Para que, crendo nele agora, a sua justiça possa ser creditada a mim. Essa é a doutrina da substituição. Esta é a medula da Bíblia. Este é o coração da Bíblia. Toda a Bíblia gira em torno disto. Toda a Bíblia gira em torno disto. Por causa daquele rompimento do pecado, Deus, buscando a comunidade e a comunhão de novo com os homens, estabeleceu sacrifícios de animais. E num desses sacrifícios, um cordeiro era morto pelos pecados do povo. Mas aquele cordeiro não tinha o poder de tirar os pecados. Aqueles sacrifícios antigos, na verdade, apontavam para o cordeiro que viria, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então morreu como cordeiro de Deus. Você sabe por que cordeiro? Alguém aqui entende de ovelhas? Eu não entendo, mas eu pesquisei. O criador de ovelhas disse o seguinte: o cordeiro é um animal que não sabe se defender. Quando ele é acuado, ele não se defende. A maioria dos animais tem um instinto de autopreservação. Eu outro dia vi um vídeo muito interessante na internet de uma cobra que tentou pegar um animalzinho, não me lembro se foi o cachorro, e o cachorro deu uma canseira da cobra e saiu correndo atrás da cobra. Às vezes a natureza se inverte, né? E a caça vira o caçador. Mas o cordeiro não. O cordeiro não sabe se defender. Por isso é que a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo. Jesus tomou o seu lugar como cordeiro, deixando-se voluntariamente sacrificar no seu lugar e no meu. Este é o centro de toda a Bíblia. Todo o Velho Testamento apontava para a vinda deste Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. E todo o Novo Testamento agora aponta para o fato de que Jesus veio e para a cruz. Esta é, como eu disse, a espinha, a medula, a espinha dorsal da Bíblia. E este é o coração da Bíblia. Se você não entende isso, você não entende a Bíblia. Se você entende isto, os olhos se abrem para que você possa entender todo o restante da Bíblia. Não reduza Deus àquela pessoa que nos faz pequenos favores. Muitos de nós pensamos em Deus assim, como aquele que nos consegue promoções. Precisa de uma promoção no trabalho. Oh Deus, não é que seja errado pedir. Mas muitos de nós vemos Deus assim, reduzimos Deus àquele que nos dá promoções. Aquele que aumenta o nosso salário. Não reduza Deus a isso. Não reduza Deus àquele que acha vagas para você no estacionamento.
Não mantenha o seu Deus pequeno, não fazendo nada mais do que vir e sair das nossas vidas quando nós o chamamos. Você entende a imensidão deste presente? Você entende a imensidão deste dom? O que Deus fez por nós ultrapassa qualquer dificuldade que você possa encontrar pelo resto da sua vida. O que Deus fez por nós contrabalança qualquer dificuldade que possamos encontrar na vida. Ele te ama. Ele te possui. Ele comprou você, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do seu filho. Quando Deus foi forçado a escolher entre passar a eternidade sem você e passar a eternidade com você, Ele disse: eu vou fazer tudo o que for necessário para ter certeza de que você possa estar comigo. Deus fez tudo que era necessário para que você possa estar com Ele. Deus elaborou um plano de salvação, no qual o Cristo sem culpa recebeu o castigo dos culpados e morreu no seu lugar. Em 16 de outubro de 1987, o voo 225 da Northwest Airlines caiu ao levantar voo em Detroit, no Michigan, matando 155 passageiros. Somente uma menina de 4 anos de idade, chamada Cecília, sobreviveu. Ela foi encontrada pelo pessoal do salvamento, andando entre os destroços, totalmente ilesa. Ela estava em tão boa condição que os bombeiros e as pessoas que estavam ali tentando salvar se perguntaram se ela realmente estava no voo. Mas o nome dela estava na lista de passageiros. Como ela sobreviveu? Ela sobreviveu porque a mãe dela desafivelou o cinto, se ajoelhou em frente da filha e a envolveu com os seus braços, recebendo toda a força do impacto do seu próprio corpo. A mãe dela sofreu a devastação do acidente e Cecília viveu. A mãe dela pagou o preço pela filha que ela amava. Isso é o que Deus fez por você. Ele envolveu você com os braços dele, através de Jesus Cristo. A ira de Deus que odeia o pecado foi satisfeita. E o amor de Deus foi manifesto. Deus enviou seu Filho, Jesus, que envolveu-nos, a você e a mim, com os seus braços. E sofreu o castigo horrível, todo o seu pecado, para que no meio dos destroços deste mundo, nós pudéssemos viver. Deus é santo e Deus é amor. Os nossos méritos não aumentam o amor de Deus. Por isso, a Bíblia diz que as obras não salvam. Porque nada que nós façamos pode aumentar o amor de Deus. E da mesma maneira, os nossos erros não o diminuem. Ah, Deus não deve me amar porque eu cometo muitos erros, faço muitos pecados. Não. Nossos erros também não diminuem o amor de Deus. O amor de Deus é constante. E a minha pergunta para você nesta noite é: você já recebeu o amor de Deus em Cristo por você? E se você ainda não recebeu, você receberá nesta noite o amor de Deus em Cristo por você. Creia na sua cabeça. Feche os seus olhos para um momento de oração. Pergunte-se: eu já recebi
o amor de Deus em Cristo por mim? Estou perguntando se você vem à igreja, se você faz parte da igreja, se você é membro desta ou de qualquer outra igreja. Estou perguntando se você já recebeu o amor de Deus em Cristo. Você já entendeu que Jesus morreu no seu lugar e você o recebeu como seu único e suficiente Salvador. E se você ainda não fez, você vai recebê-lo nesta noite? Você está disposto a recebê-lo nesta noite? Ainda com seus olhos fechados, cabeças abaixadas, quero que você se faça esta pergunta. Se você percebe, se você compreende que você ainda não o recebeu, eu convite para que você o receba nesta noite. E se há alguém aqui que deseja receber o amor de Deus em Cristo por você, onde você está? Apenas para que a gente saiba, levante a sua mão. Diz, eu quero receber o amor de Deus por mim em Cristo. Eu quero receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Alguém desta noite que quer dar este passo? Amém, Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Há mais alguém? A Bíblia diz que, Jesus mesmo disse, que uma alma, uma pessoa, vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Já temos uma alma aqui que vale mais que o mundo inteiro, que nesta noite quer recebê-lo. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero, Jesus. Eu compreendo que eu sou pecador, sou pecadora, que tu morreste no meu lugar, tu me substituíste. E eu aceito a ti como meu Salvador. Me entrego a ti. Alguém levante a mão. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Mais alguém? E você que já recebeu, dê graças ao Senhor. Porque você não foi aceito pelas suas boas obras. Você não foi aceito pela sua cara bonitinha. Você não é aceito por causa dos seus méritos. Não. Apenas por causa dos méritos de Jesus Cristo. Como disse Lutero, numa troca maravilhosa, os nossos pecados agora não são nossos, mas de Cristo. E a justiça de Cristo não é de Cristo, mas nossa. Dê graças ao Senhor por esta justiça ter sido aplicada a você. Eu quero orar agora, quero pedir que todo mundo repita comigo esta oração, especialmente aquelas duas pessoas que levantaram a sua mão. Diga, Senhor Jesus, eu compreendo agora a doutrina da substituição. Eu compreendo, Senhor, que a tua morte é o centro da Bíblia e da história, bem como também a tua ressurreição. Eu compreendo, Jesus, que Deus é um Deus santo e sua santidade exige que meu pecado seja punido. Mas Deus também é amor. E seu amor, Ele o estendeu a mim, através de ti, Jesus. Quando morreste pelos meus pecados na cruz. Obrigado por teres levado os meus pecados e os teres cravado na cruz. E por teres estendido a mim o teu perdão e a tua justificação. E agora, esses dois que levantaram a mão, repito. E eu te recebo agora, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me os pecados que cometi até este momento. Purifica-me de todos os meus pecados. E ajuda-me a entender a tua graça e a te amar de todo o meu coração. Voltando todos agora juntos. Senhor, obrigado. Porque o teu amor se estende a todos os pecadores. Até o mais vil dos pecadores. O pior dos pecadores. E o pior sou eu. Obrigado por me ter salvado. E perdoado. E me dado a vida eterna. Em teu nome, Jesus. Amém. Você fez esta oração? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.